Olá, boa noite. Vamos iniciar a nossa conversa. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma conversa de direito previdenciário. Boa noite, Thalita, Edgar e Neuve. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal começar a entrar para a gente iniciar nossa conversa dessa noite. Hoje o assunto é muito legal. Eu vou falar muitas dicas para vocês. Boa noite. Muitas dicas essenciais para quem advoga na esfera previdenciária. Boa noite. Então, enquanto o pessoal vai entrando e o Instagram vai avisando os nossos seguidores, boa noite, doutor Marcelo, doutora Bruna, sejam bem-vindos. Eu até conversei com a doutora Bruna hoje, que eu fiquei muito feliz. Eu vou falar para vocês que já estão aqui comigo. Eu gosto muito de pesquisar, né? O que vem sendo decidido, quais são as decisões judiciais favoráveis aos segurados e aquilo que a gente pode, de repente, replicar no restante aí dos juízos, né? Quais são as decisões que eu considero muito relevantes e pró-segurado. Então, nessas minhas pesquisas, né? E isso eu vou contar para vocês até que o pessoal vá entrando na live de hoje, antes de entrar no tema que é o tempo especial. Eu queria contar então essa novidade. Eu já falei para a doutora Bruna que eu identifiquei um magistrado federal que está, gente, de ofício, certo? Ou seja, por iniciativa própria, sem que tenha sido provocado a fazer isso, ele está declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 26, salvo engano, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 2, alguma coisa assim, lá da emenda constitucional, que é um inciso que fala sobre o cálculo, a forma de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente. É uma ótima notícia, porque a partir do momento em que se passa a discutir essa questão, podemos tentar então afastar essa nova regra, essa nova forma de cálculo, né? E então é uma notícia realmente excelente que eu vou repetir. O pessoal tá entrando agora, doutora Dani, doutor Fernando. Temos uma notícia muito boa então, que é justamente essa possível tendência dos magistrados declararem a inconstitucionalidade em primeiro grau de algumas regras trazidas pela reforma da Previdência. Então, vocês que já me conhecem sabem, né, que eu atuo há 10 anos na Justiça Federal, há 10 anos eu faço sentença previdenciária e eu sou, sim, uma crítica muito grande da nossa reforma da Previdência que aconteceu por meio da Emenda Constitucional 113. Então, quando eu vejo que se inicia, né, uma tentativa de declarar inconstitucionalidades dessa emenda constitucional, eu fico muito feliz, certo? Então, para quem não acompanhou desde o início que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo que já existem juízes no primeiro grau declarando de ofício, ou seja, sem serem nem provocados, né, declarando de ofício a inconstitucionalidade da nova regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Qual é a nova regra, prof? Qual é a diferença? A diferença é que antes a aposentadoria por incapacidade permanente era 100% da média e agora é 60% mais 2% ao ano, que excede 20 anos de tempo de contribuição para o homem, 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Então, é uma diferença muito grande no valor da renda mensal inicial dessas famílias. Com essa declaração de inconstitucionalidade, ainda, né, porque vocês podem dizer o seguinte, mas é um juiz de primeiro grau, né? Se é um juiz de primeiro grau, vai ter reforma.
Gente, deixa eu contar para vocês, nos processos que eu verifiquei do juízo de Blumenau, que tem julgado dessa forma, né, teve alguns processos que o INSS não recorreu. Significa dizer que, naquele caso, quando o INSS for cumprir a obrigação de fazer, ele vai implementar um benefício que não vai ser de 60%, vai ser de 100%, graças ao reconhecimento de ofício, né, dessa inconstitucionalidade do parágrafo lá do artigo 26, que vai dizer que a aposentadoria não é mais de 100% para todo mundo, a aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, gente, a fundamentação que ele traz realmente nesse julgado é muito boa. Eu acredito que se essa tese passar a fazer parte das iniciais de vocês, vocês vão conseguir para os clientes de vocês que seja afastada a aplicação dessa nova regra, né? E que eles consigam obter um valor de RMI correspondente a 100% e não a 60% mais 2%, tá? Então eu fiquei muito feliz, eu acho que é um primeiro passo, né? Para que se desenvolvam teses novas nesse sentido, e elas fazem sentido a partir do momento que eu tenho um magistrado dizendo isso de ofício, né? Fica mais fácil de eu fundamentar essa irresignação contra justamente essa nova ordem aí, né, de cálculo dos valores previdenciários, em especial na aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então eu quis contar essa novidade antes de iniciar o conteúdo hoje. O conteúdo da nossa live de hoje é muito bacana, vamos falar de tempo especial, tá? E eu queria dizer que se vocês não conseguirem me acompanhar até o final, de repente pelo horário e tudo mais, essa live vai ficar gravada e todo mundo vai poder assistir depois. Muitos alunos meus fazem faculdade à noite, não puderam estar aqui ao vivo, mas gostariam então de assistir, por isso as lives sempre ficam gravadas, tá? Qual é o tema de hoje? Eu adoro falar sobre isso, porque, né? É um tema complexo e eu acho que vocês precisam concordar comigo. Bacana, né, Thalita? Eu quero ver se eu consigo divulgar um trecho aí da decisão desse magistrado para que vocês possam até fundamentar os pedidos de vocês. Vou tentar fazer isso aí na sequência de stories depois da live, tá? Me comprometo a divulgar isso com vocês. Bom, o tema de hoje, então, é muito bacana. É um tema que vocês, advogados, passam a conhecer somente na prática. É muito difícil que dentro da universidade, vocês que estudam direito e têm 35 horas de direito previdenciário em um semestre, é muito difícil que um professor consiga explicar todo o sistema previdenciário e ainda consiga trazer a matéria sobre tempo especial. Por conta disso, é necessário que vocês busquem, então, esse complemento de informação. E se vocês deixarem somente para a prática, né, para de repente estudar isso em cima do caso concreto, fica um pouquinho mais complicado. Até porque, se vocês digitarem tempo especial no Google, vai aparecer tanta coisa que vocês não vão saber nem por onde começar, tá? Então essa live de hoje tem esse objetivo, esclarecer os pontos mais importantes da comprovação do tempo especial em juízo. Gente, já faz 10 anos que eu faço minutas de sentenças sobre essa questão. Já faz 10 anos que eu acompanho a alteração jurisprudencial, acompanho as decisões das turmas, né? E acompanho, gente, olha que coisa triste, né? Acompanho muitos segurados que deixam de ter esse direito de reconhecimento de tempo especial garantido porque a prova não é boa. Então eu quero começar o meu discurso de hoje dizendo para vocês qual é o reflexo, né? Qual é digamos assim, o que vai acontecer se os advogados previdenciaristas não conhecerem as regras para averbação de tempo especial? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o julgamento de improcedência. E esse julgamento de improcedência faz coisa julgada material. Por quê?
infelizmente, eu digo infelizmente porque eu gostaria que fosse diferente, quando ou por insuficiência de provas, nós não vamos julgar o processo extinto sem resolução do mérito. Quando houver insuficiência de provas, nós vamos julgar com resolução de mérito, vamos julgar improcedente e vamos dizer ao segurado que ele nunca mais vai poder discutir isso. Aí está a importância desse tema, a relevância desse tema, porque a partir do momento que o advogado não se cerca de todas as oportunidades para comprovar o direito do seu cliente, ele está colaborando para o insucesso dessa ação. E se houver a improcedência, não reverte mais, gente. Então, sim, os advogados são responsáveis por buscar os elementos suficientes para comprovar o tempo especial. Ah, prof, mas temos dificuldades. É claro que vocês têm, eu sei disso, mas para as dificuldades nós tentamos achar soluções. E essas soluções é que muitas vezes vocês não aprendem na universidade, vocês não aprendem tão facilmente porque elas não estão disponíveis tão facilmente, né? Então só com a prática é que você consegue identificar, olha, se aconteceu isso no meu processo, como que eu devo agir? Como que eu devo solicitar uma prova? Qual prova eu devo solicitar? Então, tudo isso a gente vai estudar essa noite, tá? E eu gostaria de realmente, já que eu já falei da importância desse conhecimento, eu gostaria então de relembrar com vocês quando que a gente vai utilizar o tempo especial, né? E agora, depois da reforma, isso foi tema de uma conversa anterior nossa, agora depois da reforma, a averbação de tempo especial se torna importante também para outros benefícios, que são a pensão por morte e a aposentadoria por incapacidade permanente. E eu não vi nenhum advogado até agora, gente. A nossa reforma foi 2019. Até agora eu não vi nenhuma petição inicial discutindo tempo de contribuição nas aposentadorias por incapacidade permanente e nas pensões por morte. Prestem atenção, esses dois benefícios depois da reforma da Previdência são, via de regra, calculados com base no tempo de contribuição. Quanto maior for o tempo de contribuição, maior será a pensão por morte. Não era assim, gente. Quanto maior for o tempo de contribuição, maior será a aposentadoria por incapacidade permanente. Não era assim. Se você não sabe do que eu tô falando, volta na minha live da semana passada que eu expliquei isso bem certinho para vocês, tá? Eu só tô relembrando isso para dizer a vocês o quanto é importante nós aumentarmos o tempo de contribuição dos clientes, né? Vocês, no caso, aumentar o tempo de contribuição dos clientes de vocês. Então agora, gente, o tempo especial, ele não vai servir apenas para a concessão da aposentadoria especial, espécie 57, prevista na Lei de Benefícios, né? Não é só para a concessão da aposentadoria especial. O reconhecimento e averbação do tempo especial é importante também para as aposentadorias por tempo antes da reforma ou aposentadorias programadas, aposentadorias nas regras de transição. E além disso, pensões por morte e aposentadorias por incapacidade permanente. E isso não acontecia antes da reforma, tá? Isso é novo, é necessário começar a discutir tempo de contribuição também nas ações de pensão, também nas ações de aposentadoria por incapacidade permanente, porque o valor da renda mensal está diretamente relacionado com o tempo de contribuição. E aí você sabe que se o teu cliente não trabalhou durante toda a sua vida, né, exercendo uma atividade nociva, ele trabalhou apenas períodos da sua vida exercendo essa atividade nociva, então ele vai ter direito à conversão desse tempo, né, desde que tenha sido elaborado antes da reforma, ele tem direito à conversão desse tempo especial em tempo comum, mediante a aplicação de um coeficiente que vai majorar esse tempo. Para os homens, vamos ter um aumento, um acréscimo de 40%. Para as mulheres, esse acréscimo é de 20%. Se eu consigo que
o meu cliente tenha 4 anos a mais de tempo de contribuição por conta do reconhecimento da especialidade da atividade, esses 4 anos podem significar para o teu cliente a retirada do fator previdenciário do cálculo lá nos benefícios concedidos antes da reforma ou no direito adquirido. A gente pode, com 4 anos, somar tempo, somar pontos, né? Pontuação para a gente conseguir, então, excluir o fator previdenciário. Gente, já pensou? O cara se aposenta com uma renda mensal inicial, né, decorrente da aplicação de 100% da média. 100% da média para ele seria 3 mil reais. Aí você aplica o fator 0,7. 70% de 3 mil vai dar 2.100, gente. E aí você chega para o teu cliente e fala assim, não, o senhor não vai receber 2.100, o senhor vai receber 3 mil, porque eu vou revisar o seu benefício. Nós vamos acrescentar tempo de contribuição, nós vamos conseguir somar pontuação e vamos excluir o fator previdenciário. Então é isso que você é capaz de fazer ao conseguir a averbação do tempo especial, certo? Muito bem. Agora, como que eu faço, prof, para comprovar o tempo especial em juízo? Esse é o nosso tema da aula de hoje, é por isso que eu realmente falo da importância de vocês conhecerem esses pontos, porque eu já vi muitos segurados terem os seus processos julgados improcedentes por falta de provas, por deficiência da prova. E aí eu gosto de dizer sempre para os meus alunos, pessoal que foi aluno meu aqui no presencial em Cascavel, eu gosto de dizer o seguinte, quando você, advogado, vai fazer uma inicial e vai fazer a comprovação do direito do seu cliente, você tem que imaginar o pior juiz possível. O juiz mais exigente. Então, você não tem que pensar assim, esse juiz agora ele é mais tranquilo, ele aceita a prova. Gente, o processo não é julgado por aquele juiz e pronto. O processo vai para outras instâncias. O processo pode ser julgado por um juiz que substitua esse que você conhece. Então, sempre a juiz e a ação comprove o direito do seu cliente pensando no juiz mais severo. Porque aí você se resguarda. Aí você monta um arcabouço probatório que é incrível, que o juiz vai olhar e vai dizer, não, tá certo, ele tá comprovando o direito dele, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de dizer quando eu ensino os meus alunos a forma de comprovação do tempo especial é, sejam organizados. Como assim, prof? Vocês conhecem melhor do que eu? Não, melhor do que eu não sei, depende, pode ser o processo eletrônico. Nosso processo eletrônico, ele é intuitivo, ele é excelente, ele é muito bom para nós, servidores da Justiça Federal. Ele faz com que a gente tenha o nosso trabalho muito facilitado. Ele permite que eu faça sentenças mais de uma, mais de 2 por dia. Por quê? Porque ele é fácil de trabalhar. Mas alguns advogados complicam a nossa atuação. Por quê? Porque não nomeiam os documentos corretamente ao ajuizar a ação. Porque deixam tudo bagunçado. Porque juntam um laudo de 300 páginas. E aí eu tenho que ir lá procurar a atividade do seu cliente no meio de 300 páginas. Quando eu vou dar um depoimento aí em nome dos analistas, em nome dos oficiais de gabinete, assessores dos magistrados, quando nós temos 5, 6 processos urgentes para fazer uma minuta e nos deparamos com um processo em que o advogado juntou a petição inicial, né? PET, beleza. Juntou documento número 2, processo administrativo. 3, processo administrativo. 4, processo administrativo. 5, processo administrativo. E vai até 38. Gente, não faz isso. Eu tenho exemplos de advogados que apresentam as suas iniciais e na sequência juntam os documentos assim, procuração, RG, né? São coisas que eu não vou abrir quando eu for fazer a sentença. Por quê? Porque toda a secretaria já instruiu o processo. Esses requisitos já foram vistos lá embaixo,
né? Então, o que eu vou analisar? Eu preciso da prova. E aí, esse advogado, que é o meu exemplo aqui, ele junta bem assim, PPP, embaixo, laudo. PPP, embaixo, laudo. Então, ele junta o PPP da empresa, na sequência vem o laudo, para todos os períodos de tempo especial. Isso facilita muito o nosso trabalho. Quando a gente se depara com um processo organizado, a melhor impressão desse advogado a gente já tem. A gente vai olhar e vai dizer, nossa, esse cara sabe o que ele está fazendo. Esse cara sabe que ele não precisa apresentar um laudo de 300 páginas. Qual é a informação importante para mim do laudo? A atividade do teu cliente. Eu não preciso saber se o almoxarife está exposto a agentes nocivos, se o motorista da van está exposto a agente nocivo. Eu quero saber do operador de máquina, que está lá no meio do laudo. Então tenham esse cuidado, tenham essa organização, e essa é uma dica aí prática para vocês, tá? Agora, quanto aos aspectos legais de comprovação do tempo especial, eu tenho muitas dicas para dar para vocês, né? A partir de hoje, vocês podem sim ter mais segurança para ajuizar uma ação para reconhecimento de tempo especial. Vocês podem ter justamente maior segurança, tá? Para requerer as provas certas, sem aquele receio de que o juiz indefira a produção da tua prova indistintamente, ou sem aquele receio que o juiz mande direto para julgamento. Nossa, o juiz concluiu a secretaria concluiu o processo para julgamento. Significa dizer que ou eu juntei tudo certinho e ele vai ser procedente, ou faltou alguma coisa e o juiz simplesmente tocou o barco. Porque muitos magistrados, gente, vão solicitar a comprovação do tempo especial, desenhando para vocês quais são as provas que vocês têm que apresentar. A gente faz isso na Vara Federal de Mafra, a gente explica de forma muito clara como deve ser comprovado o direito que você está pleiteando. Mas é uma chance. Certo? E eu já vou explicar como que isso funciona. E existem magistrados que não vão desenhar, que não vão dizer você precisa apresentar o PPP da empresa tal porque você não apresentou. Existem magistrados que vão jogar direto para o julgamento. Ah, prof, mas daí eu faço um recurso e vou alegar cerceamento de defesa, né? Claro, mas aí você vai ter dificuldades iguais, né? Porque vai ter que esperar o processo voltar da turma, reabrir a instrução, coisas que você já tem que fazer na inicial, certo? Então vejam, como que funciona a comprovação do tempo especial em juízo, né? Primeiro de tudo, a gente precisa do prévio requerimento administrativo. Prof, mas a minha atividade, a atividade do meu cliente, a empresa não existe mais e eu não tenho PPP. Como que eu vou comprovar o prévio requerimento administrativo, né? O meu cliente fez o pedido sozinho no INSS. Ele não apresentou nada, né? Então, dependendo da atividade do seu cliente, mesmo que ele tenha feito um pedido administrativo de concessão de aposentadoria sozinho, sem apresentar PPP, sem apresentar laudo, porque a empresa nem existe, tá? Nesses casos, dependendo do nome da profissão, você consegue argumentar em juízo que o servidor do INSS tinha o dever de instruir o seu cliente. Ele tinha o dever de dizer para o seu cliente, olha, para comprovar essa atividade como especial, você precisa apresentar PPP e laudo. Se não tem carta de exigência, o servidor do INSS é que errou. E aí sim nós vamos considerar o interesse processual, nós vamos permitir, né, que essa ação tramite, tá? Por exemplo, gente, o seu cliente foi lá, fez o pedido sozinho, mas lá na carteira de trabalho ele era contratado de uma empresa transportadora e a sua atividade profissional era motorista de caminhão de carga. Motorista de caminhão de carga pesada, né? E aí não temos na análise do processo administrativo a verificação pericial do enquadramento dessa atividade.
Por quê? Porque não houve um pedido expresso, foi teu cliente que na inocência dele foi fazer o pedido. Aí você vem para o juízo e o INSS alega falta de interesse processual. Ah, ele não pediu expressamente que fosse reconhecido esse período como tempo especial. Calma, gente, porque a jurisprudência majoritária entende que nesses casos há interesse processual, porque era dever do servidor orientar o segurado de que naquele período ele precisaria comprovar tempo especial. Ou, se for caso direto de enquadramento, melhor ainda, né? Melhor ainda. E aí a gente começa a falar do enquadramento. Quando é que dá para a gente considerar o enquadramento e qual é a prova para a gente considerar o enquadramento, tá, gente? Eu vou explicar para vocês. Antes de 1995, né, quando a gente teve a lei de 28 de abril de 95, antes dessa lei, era possível o reconhecimento da atividade especial por enquadramento profissional. Então, nós tínhamos 2 decretos lá de 64 e também eu anotei aqui de 79 que regulavam quais eram essas atividades especiais consideradas especiais, né? Atividades que a gente podia presumir a especialidade justamente por conta aí das suas características, né? Então, por exemplo, a gente tinha a função do tratorista. Bom, se o teu cliente era tratorista e essa atividade foi exercida antes de 95, o seu cliente, por mera apresentação de carteira de trabalho com essa anotação, vai ter o período reconhecido como tempo especial. Isso é um enquadramento pela profissão. Nós temos várias profissões nesses decretos que se enquadram como especiais e você não precisa se preocupar com a apresentação de outros documentos em juízo. Mas cuidado, porque existem algumas atividades que não estão previstas como especiais por categoria profissional. Mas era fácil de enquadrá-las como especiais porque havia exposição a agentes nocivos previstos no decreto. Esses 2 decretos, eles previam atividades profissionais que a gente presumia a especialidade e também os próprios agentes nocivos, né? Então, se a atividade que o teu cliente desempenhava antes de 95 não está lá nos decretos como categoria profissional, pode ser que essa atividade esteja nos decretos, aliás, a exposição ao agente nocivo que ele esteve exposto estava lá nos decretos. Então, gente, ele poderia se enquadrar pelo agente. Ou seja, o enquadramento não é só pela atividade profissional, é pelo agente. Mas algumas atividades, né? Não sei por que isso aconteceu, mas muitos advogados acreditam que haveria o enquadramento profissional, mas são atividades que não estão no decreto, não estão previstas, nomeadas como atividades profissionais que a gente presume a especialidade. E uma delas é a atividade de motorista. Lá no decreto, a profissão descrita é motorista de caminhão de carga pesada, motorista de carreta. E aí o advogado vem no processo, me traz uma carteira de trabalho que diz a função motorista. E a empresa é um supermercado e pede o enquadramento profissional. E aí, o que nós fazemos? E aí eu quero chamar a atenção para vocês de que não são todos os magistrados que fazem isso, não são todos os juízes que vão alertá-los. Por isso que você tem que se cercar das provas antes mesmo de ajuizar a ação, né? E aí eu digo o seguinte, a gente faz um ato de secretaria e determina a comprovação dessa atividade. Ele era motorista do quê, gente? Podia ser motorista de furgão. Não é especial. Podia ser motorista de minivan, não era atividade especial. Ele precisa comprovar que a atividade profissional dele realmente era aquela prevista no decreto, motorista de caminhão, carga pesada. E aí, gente, quando a gente intima o advogado para isso, ele revê a prova e ele verifica, não, mas tá aqui, carteira de trabalho motorista, fechou, vai dar enquadramento. E ele deixa de apresentar
um PPP, uma declaração da empresa, qualquer outra prova que indique que na verdade ele dirigia um caminhão mesmo, né? E ele deixa então esse cliente perder a ação por conta dessa inação, né? Então muitos advogados eles não confiam nesses atos que determinam a juntada de novos documentos. Por quê? Porque eles presumem que tá tudo certo. Isso acontece, vejam bem, com os mecânicos. A atividade de mecânico em si não é especial, gente. Não tem enquadramento nem antes de 95. Mas nós, não, vejam bem, não está escrito no decreto, mas nós pressupomos que os mecânicos trabalham com graxa, trabalham com hidrocarbonetos aromáticos. Eles podem sim ter o reconhecimento da especialidade antes de 95, mas o que é necessário provar? A exposição ao agente. Não basta apenas a mera profissão. Por quê? Porque a profissão não está no decreto. Embora a gente imagine, a gente pressuponha que essa atividade vá realmente revelar, por presunção, a exposição ao agente nocivo químico, tá? Então, primeira dica da noite, primeira dica valiosa para vocês, cuidem com o enquadramento. Cuidem, vejam bem se está na lista, se é necessário fazer mais alguma prova além da carteira de trabalho, né? Hoje em dia, mesmo para períodos bem antigos, as empresas estão emitindo PPP junto ao PPP, certo? E aí você tem a prova plena aí do direito do seu cliente, tá? Depois, gente, em 95, então, passa a ser necessária a comprovação da efetiva exposição, ou seja, não temos mais enquadramento para atividades desempenhadas depois de 95, né? E aí a gente precisa comprovar a efetiva exposição. Naquele período até 97, qualquer meio de prova era admitido, mas a gente vai em juízo pedir que vocês apresentem formulários, né? Já que o PPP somente é exigido mais para frente. Podia ser formulários previdenciários para comprovar esses períodos anteriores à exigência do PPP, tá, gente? Então, aquele DIRBEM, aquele DSS 8030, eles vão ter validade para esses períodos mais antigos. Mas, o que nós temos visto? As empresas estão fornecendo o PPP direto, né? Ninguém usa mais o DIRBEM, ninguém usa mais o DSS 8030, embora eles tenham validade para esses períodos aí. Muito bem, aí o que acontece? Passou a ser necessária a juntada de PPP e laudo nesses períodos posteriores. Então, o que vem em juízo? Vem um PPP e um laudo que embasou o preenchimento do PPP. Aí, prestem atenção no que eu vou falar agora. O STJ definiu que não é necessária a apresentação do laudo se eu tiver o PPP completo. Olha que bacana, né? O STJ teve uma brilhante ideia de dizer o seguinte: não vamos mais exigir laudos, porque o PPP ele é justamente um reflexo do laudo. O PPP é preenchido com base no laudo ambiental, né? E aí, se todas as empresas fossem organizadas, isso funcionaria bem bacana. Mas, gente, os PPPs que nos são apresentados, eles não são completos. Os PPPs muitas vezes vão ter poucas informações sobre a profissiografia do seu cliente. E aí nós vamos solicitar a apresentação dos laudos, tá? Nós vamos solicitar a apresentação dos laudos. Prof, mas aí você está sendo contraditória, você está indo de encontro ao que disse o STJ. O STJ disse que não precisa apresentar laudo, então eu não vou apresentar. Veja bem, quando você tiver um PPP completo, que comprove o direito do seu cliente por si só, então você não precisa apresentar o laudo. Mas a maioria dos PPPs são incompletos, tá? Então agora eu quero falar um pouquinho de cada agente nocivo. Quando eu falo de agentes nocivos químicos, o que vem no PPP que a empresa fornece para o teu cliente? Ah, fulano de tal era pintor
estava sujeito aos agentes químicos chileno e tolueno, né? Trabalhou no período até 2005 e do ladinho tá lá, usou EPI eficaz. Sim. Qual era o CA, o certificado de aprovação do EPI? Era o número tal, né? E aí, gente, o PPP do teu cliente está nos dizendo algo que talvez não seja verdade. E aí, quando você, advogado, solicita que a empresa forneça não apenas o PPP, mas também o laudo que baseou seu preenchimento, pode ser que no laudo não dizia que havia o uso de EPI eficaz, mas que deveria ser usado um EPI eficaz, ou que não foi avaliada a eficácia do EPI. Embora ele fosse fornecido, prestem atenção nisso. O laudo da empresa pode contradizer o PPP e ser favorável para você. Porque o laudo da empresa, ele é muito mais próximo da realidade. Quem preenche o PPP não é normalmente o engenheiro que fez o laudo, não é alguém que tenha plena consciência do que está escrevendo. E muitas vezes ele passa para o papel informações inverídicas. Vocês estão vendo isso. Nós enxergamos isso em juízo. Mas você mesmo que apresentou o PPP, como é que eu vou desconstituir a prova que você mesmo apresentou? E aí o laudo diz o seguinte: não foi analisada a eficácia do EPI. Opa, mas o meu PPP está dizendo que sim, havia o uso de EPI eficaz. Gente, para agentes nocivos químicos, o uso de EPI eficaz afasta o reconhecimento da especialidade. E se você, advogado, apresentou somente o laudo, com base na decisão do STJ, né, firme na decisão do STJ, feliz porque não precisava apresentar o laudo, você deixou de comprovar que, na verdade, não foi avaliada a eficácia do EPI. E aí o seu direito ficou lá no laudo que você não apresentou. Por isso, em resumo, quando o juiz pede, e nós lá em Mafra, o nosso ato processual de intimação para complementação de documentação de tempo especial, a gente coloca assim: não se desconhece a decisão do STJ no sentido de que o PPP é suficiente, porque foi escrito com base em laudo técnico. Porém, no caso dos autos, o PPP apresentado é incompleto. Gente, nós estamos ajudando. Nós estamos dizendo que o seu PPP tem informações que podem ser contrárias ao seu cliente, ou o seu PPP não tem informações suficientes para comprovar o direito sozinho. Eu preciso do laudo, certo? E aqui eu dei o exemplo do agente químico, mas eu gostaria a partir de agora de falar do ruído. O ruído, gente, é aquela coisa de louco, né? O ruído, as pessoas têm até uma dificuldade de falar sobre isso, de compreensão, porque nós sabemos que as alterações legislativas no tratamento da especialidade com base no agente ruído são muitas e a gente precisa acompanhar tudo isso. Por conta do nosso princípio Tempus Regit Actum, que vocês já conhecem, estão carecas de saber, né? Esse princípio que garante o direito adquirido a benefícios com base nas regras anteriores, com base em regras que não estão vigendo mais. Segundo esse princípio, nós vamos usar a lei vigente ao tempo do fato gerador ou a lei vigente à época da prestação do labor para reconhecer ou não o tempo especial. E no quesito ruído, nós tivemos alterações legais que alteraram os limites desse agente nocivo. Então você que já trabalha na área sabe que nós temos limites diferenciados conforme a época da prestação do serviço. Então, até 5 de março de 97, a atividade com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis pode ser considerada atividade especial, né? Então, o que você precisa comprovar nesses casos? Olha, eu tô falando de um período anterior a 97.
né? Nesse caso, gente, eu preciso comprovar algo chamado habitualidade e permanência a partir de 95. Então, nesses 2 últimos anos de trabalho do seu cliente, você precisa que o teu PPP, que você acha suficiente, ele está dizendo que havia habitualidade e permanência na exposição? Não está dizendo? Apresenta o laudo. Apresenta o laudo, porque essa informação é essencial para a concessão do benefício. Então esqueçam essa ideia de que o STJ disse que eu posso comprovar com o PPP, eu vou apresentar o PPP e pronto. Porque o teu PPP não contém todas as informações na maioria dos casos. Quer ver, gente? Olha só. Depois de 6 de março de 97 até 18 de novembro de 2003, é necessário comprovar que o ruído seja superior a 90 decibéis. Então, mudou o limite nesse período legislativo. Depois disso, a partir de 19 de novembro de 2003 em diante, né, nós só vamos reconhecer tempo especial por conta do ruído se ele for superior a 85 decibéis. Porém, não é só isso. Para períodos posteriores a essa data, em 2003, nós precisamos comprovar qual foi a metodologia de aferição do nível de ruído. E eu já vim com esse tema para vocês, eu já falei sobre isso nas minhas redes sociais, eu tenho uma live apenas falando do tema 174 da TNU, certo? Que justamente é o tema a partir do qual vocês precisam comprovar a metodologia de aferição do nível de ruído, algo que não era necessário antes desse tema 174. Gente, mas o que é o tema 174? É um julgamento vinculante, pessoal, da TNU, em que foi fixada uma tese vinculante. Ou seja, é necessário que todos os magistrados de primeiro grau, que as turmas recursais, observem esse tema, se ajustem a esse tema. E segundo esse tema, a partir de 19 de novembro de 2003, toda e qualquer atividade especial só vai ser assim reconhecida se ficar comprovado no processo qual foi a metodologia de aferição do nível de ruído. E agora eu fico minha pergunta para vocês. Qual é o PPP que traz essa informação? Veja, você precisa comprovar algo além. O teu PPP não diz qual foi a metodologia. O teu PPP vai dizer assim, dosimetria ou decibelímetro, certo? É ou não é verdade? Já pegou um PPP? É isso que vai estar escrito. Dosimetria, decibelímetro, certo? São raros, eu já peguei, mas são raros os PPPs que vão trazer como metodologia de aferição do nível de ruído a NHO01, que é admitida pela TNU, ou a NR15. Essas informações precisam estar no processo a partir de 18 de novembro de 2003. Ou seja, gente, para muitos períodos de pretensão de averbação de tempo especial, o PPP não é mais suficiente. Então, volto a dizer, não se desconhece a decisão do STJ. E a decisão do STJ não está errada, porque ele diz o seguinte, se o PPP é completo, ele é suficiente. O problema é você achar um PPP completo. Você não vai achar, né? É muito raro que a empresa traga um PPP completo, certo? Por isso é que nós vamos insistir, por isso é que eu vou converter o julgamento em diligências, fazer um despacho, uma minuta, né, uma proposta de despacho para a doutora assinar, dizendo que é necessário comprovar a metodologia de aferição do nível de ruído. E qual é a resposta de alguns advogados, gente? O STJ nos diz que somente é necessária a apresentação do PPP. Não preciso trazer o laudo. Ponto. Concluso para julgamento. Julgamento de improcedência por falta de comprovação da metodologia de aferição. É o que está acontecendo.
tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Por favor, não deixem de apresentar o laudo quando esse for realmente solicitado, mas não assim só quando for solicitado, porque como eu falei para vocês, existem juízes que não vão insistir na produção de provas. Existem juízes que vão dizer o seguinte: o ônus da prova é teu, se você não me apresentou um PPP completo, o problema é seu, vai ser improcedente, né? Mas a gente sabe que muitos magistrados, em razão do princípio da cooperação, vão sim intimar as partes para apresentar, então, esse laudo comprovando essa falta que existe no PPP, né? Muito bem. Agora, gente, vejam bem, e se você foi lá na empresa, pegou o PPP, pegou o laudo, né? Mas isso não é verdade. O que diz nesse laudo não é verdade. O seu cliente trabalhou exposto a um agente nocivo cancerígeno. Gente, para agentes nocivos cancerígenos, o uso de EPI eficaz não importa, não interessa. Nós não vamos exigir comprovação de uso de EPI, nós não vamos afastar a especialidade pelo uso de EPI, porque se o agente é cancerígeno, a decisão não, a lei prevê que o EPI não afasta a nocividade do agente, né? E aí a pessoa está exposta a sílica livre, por exemplo, que é um dos elementos que está previsto na lista dos agentes cancerígenos, mas lá no laudo, por alguma razão, a empresa decidiu omitir essa informação. E se não está no laudo, também não está no PPP do seu cliente. O PPP do seu cliente vem lá, né, dizendo que ele trabalhava na função tal, exposto apenas ao ruído de 70 decibéis. Aí você pega aquele PPP, olha para o teu cliente e fala, é verdade isso aqui? E o cliente vai dizer, não é verdade. O ruído na minha função era de 100 decibéis, eu ficava surdo. E, além disso, eu estava exposto a sílica livre. Eu estava exposto a um agente cancerígeno que não está no PPP. Gente, você vai apresentar esse PPP em juízo e dizer para o juiz que o PPP não está certo? O que vocês acham que vai acontecer? O juiz vai dizer, paciência. Essa relação jurídica que você está contestando no juízo previdenciário é uma relação jurídica entre trabalhador e empresa, trabalhador e empregador. Então, antes de utilizar um PPP contrário aos interesses do seu cliente, você pode, no âmbito trabalhista, discutir e tentar retificar os dados desse PPP antes de ajuizar a ação na Justiça Federal. Porque os juízes na Justiça Federal, quando você apresentar o PPP, eles não vão admitir produção de provas para desconstituição da tua prova. Isso tem que ser feito previamente. Você precisa então, e agora falo para vocês, da imprescritibilidade da ação para a retificação dos dados do PPP fornecido pela empresa. Não prescreve, pode ajuizar na esfera trabalhista. E aí, com essa retificação, provavelmente com a realização de uma perícia lá no juízo trabalhista, aí você vai constituir uma prova da especialidade para apresentar no juízo federal. Não adianta ajuizar a ação e pedir perícia no juízo federal, porque essa discussão não cabe ao magistrado federal. Ele não tem competência para avaliar uma questão que está na esfera trabalhista. Isso é pacífico, gente. Temos decisões do TRF da 4ª Região. Inclusive, é uma das dicas minhas que está no meu feed, tá? Inclusive, tenho as decisões aí. Salvo engano, coloquei o número dos processos em que houve julgamento nesse sentido. Então, sempre discuta antes lá na esfera trabalhista, depois traga o PPP já retificado para apresentar em juízo. Ai, prof, mas daí vai demorar muito. Vou perder a data do requerimento, né? Ou vou perder o prazo prescricional, de repente, para os atrasados. Ajuiza a ação na esfera trabalhista e pede a suspensão. Os autos ficam suspensos aguardando decisão de outro juízo. É uma das causas
de suspensão do processo, tá? Então trabalhem com isso, né? Façam o caminho certo, não joguem tudo lá no juízo federal, que o juízo federal não vai determinar a produção de provas nesse sentido, beleza? Muito bem. Gente, então, preciso falar com vocês sobre algo que deve afligi-los sempre que há períodos de tempo especial muito antigos. Prof, e quando a empresa não existe mais, o que eu vou fazer, tá? Quando a empresa não existe mais, você não precisa desistir de comprovar a especialidade, não faça isso, tá? Se a empresa não existe e não entregou nenhum formulário para o seu cliente, você vai solicitar a produção de provas. Prof, qual é a prova nesse caso, né? Início de prova material, apresenta a CTPS, né? Na CTPS tá lá, servente. Servente, gente. Servente, dependendo do estabelecimento, pode significar várias profissões, né? Então, você não sabe, o juiz não sabe efetivamente qual era a profissão do seu cliente. O que o juiz precisa de prova, gente? No caso da empresa ter encerrado as atividades sem fornecer documentos proficiográficos, você vai juntar início de prova material e vai pedir para que seja corroborado por audiência, por prova testemunhal, gente. E aí você vai contatar os ex-colegas do seu cliente para que eles deem depoimentos dizendo que na função de servente o seu cliente operava uma máquina serra-fita. E aí, qual é o erro que eu verifico, né, nas iniciais e também aí na produção probatória feita pelos advogados? Os advogados, já na inicial, pedem a realização de audiência e pedem a utilização de laudo de empresa similar. Perfeito! A orientação é essa. Nós não vamos fazer perícia porque a perícia é cara. Nós não vamos fazer. Nós vamos aceitar laudos de empresas similares. Mas o advogado, ao invés de deixar para apresentar o laudo similar depois da audiência, quando ficou comprovada a atividade do seu cliente, ele apresenta já na inicial. Se ele apresenta o laudo similar lá na inicial, é somente se ele tem certeza do que as testemunhas vão dizer. Porque eu já peguei caso, gente, em que o advogado juntou o laudo similar lá na inicial, dizendo que a pessoa era operador de máquina não sei o que lá, numa fábrica de colchão. Né? Então ele usava uma máquina entufadora numa empresa que fabricava colchões, certo? Mas esse era o laudo que ele apresentou. Mas na audiência, as testemunhas do autor disseram que ele operava uma outra máquina e que a empresa fazia outra atividade, fazia uma atividade terceirizada naquele setor que não tinha nada a ver com o colchão. E aí a gente intima de novo o advogado, coisas que poucos magistrados fazem, intima de novo o advogado e diz o seguinte: apresente um laudo similar que contenha essa atividade que ficou comprovada aí na audiência. Porque se não for a mesma atividade, pessoal, o laudo similar não vai adiantar para nada. É necessário, então, que a gente tenha esse laudo similar com realmente aquela mesma profissão que ficou provado na audiência, tá? Tudo bom, André? Beleza? E aí, gente, se você, né, deixa de trazer o laudo parâmetro, o laudo paradigma, contendo realmente essa função, o que vai acontecer? Improcedência, né? Vai ser julgado improcedente o seu pedido por falta de comprovação. Tá? Então, qual é o caminho, prof? Me ajuda. Qual é o caminho? Não tem mais a empresa não existe mais. Primeira coisa, comprove que ela não existe mais. Apresente o CNPJ baixado, né? Basta ir lá no site dos cadastros das pessoas jurídicas, verificar que ele foi baixado, né? Aquele cadastro. Então,
apresente isso para comprovar que a empresa não existe mais. Segundo, peça a produção de prova testemunhal. Depois da audiência, peça prazo para juntar o laudo similar, que vai conter a mesma atividade que ficou comprovada na audiência. Então, são esses 3 passos que você deve seguir sempre que a empresa não existir mais. E quer saber de uma dica bem bacana? No site da Justiça Federal de Santa Catarina, nós temos um banco de laudos. Um banco de laudos de várias empresas de Santa Catarina, de tudo que é espécie, gente, moveleira, indústria metalúrgica, tudo que é tipo, gente, de empresa, e esses laudos são selecionados por espécie de empresa, né? E aí você pode consultar esses laudos, pode utilizar no teu processo apontando como empresa paradigma. Porque o que importa para a gente considerar uma empresa paradigma, gente? O que importa é que seja uma empresa do mesmo ramo e que tenha a mesma função. E aí você pode selecionar uma que seja o quê? Favorável para o teu cliente, porque eu já vi, prestem atenção, já vi advogados apresentando laudos de empresas similares em que o laudo dizia que o ruído era de 78 decibéis, não havia outro agente nocivo, né? Então, querendo ou não, você precisa achar o laudo que melhor comprove, né, a especialidade do labor do seu cliente, tá? Muito bem, e aí, se você... E aí eu recebi uma pergunta numa das minhas aulas dessa semana de uma aluna que ela diz o seguinte: aqui em Cascavel a gente tem muita dificuldade de conseguir o laudo, porque as empresas ficam meio assim de fornecer, aliás, PPP, né? O laudo também, a gente sabe que as empresas também às vezes deixam de fornecer ou fazem cara feia e tal. É um dever da empresa, gente, não é um favor. A empresa não está fazendo um favor para o seu cliente ao fornecer o PPP, ao fornecer o trecho do laudo. É um dever dela, e um dever que deve ser cobrado. Se eles não gostam, não tem problema. Agora, se eles deixam de fornecer, vocês comprovam a tentativa de obter o documento e essa negativa. Por exemplo, você manda uma notificação, né, com data lá de janeiro, confirma o recebimento por AR e diz que simplesmente não foi apresentado nenhum documento, tá? Quando você traz isso para o magistrado vai avaliar e vai dizer o seguinte: espeça-se ofício e solicite o encaminhamento do PPP e do laudo. Então, a gente faz isso dentro do processo judicial, né? Ah, a empresa não está me fornecendo o PPP e o laudo, vou esperar mais um pouco, Gente, não espera, ajuiza a ação, comprova que tentou obter os documentos profissiográficos e que a empresa simplesmente não forneceu, né? E aí você vai realmente, o próprio magistrado vai oficiar a empresa, mandar o ofício, né? E a empresa, na hora, vai disponibilizar esses documentos, né? Algumas demoram, mesmo com a expedição de ofício do juízo, e aí a gente vai ter uma instrução permitindo a produção de provas, né? Normalmente é nesse sentido, tá? Outra pergunta que normalmente o pessoal me questiona é: prof, quando que a gente vai precisar de audiência para comprovar tempo especial, né? A gente vai precisar de audiência quando a prova da profissiografia... E o que é a prova da profissiografia, gente? O PPP, né? São 2 vertentes para comprovação do tempo especial: a profissiografia e a prova técnica, que é o ambiente de trabalho. A gente comprova a profissiografia pelo PPP, a gente comprova o ambiente de trabalho, a sujeição a agentes nocivos, pelo laudo. Então, são 2 vertentes que vocês precisam sempre ter em mente para comprovar tempo especial. Se eu não tenho uma profissiografia fidedigna, eu vou precisar de audiência. Se eu não tenho comprovação das condições de trabalho, eu vou precisar de um laudo pericial em uma empresa similar, porque a regra é essa: a regra não é a realização de perícia no local de trabalho, a regra é a possibilidade de utilização de um laudo similar. E isso é muito bom, porque o advogado pode construir a prova a favor do seu cliente, tá? A falta de designação de perícia judicial, ela é boa para o teu cliente, tá?
Então, por exemplo, quando a pessoa exerceu uma atividade especial na condição de autônomo, e aí vem o dentista, certo? Aí vem o motorista de caminhão. E essas pessoas dizem que nessa condição de contribuintes individuais exerceram atividades especiais. Como é que faz prova, né? O que o dentista faz? Ele vai lá, contrata um engenheiro para fazer o laudo e esse mesmo engenheiro já preenche o PPP para ele. Nós vamos aceitar em juízo? Não, porque esse PPP foi produzido pela própria parte. Esse PPP pode conter informações que vão ser favoráveis, evidentemente, ao segurado, mas que talvez não sejam reais. Então, por exemplo, o dentista, né, no PPP, ele dizia que ele trabalhava todos os dias no consultório médico, no consultório dele, no consultório do dentista. Mas na realidade ele tinha mais 2 empregos, ele era muito mais professor de sala de aula do que clínico. E isso não tá no PPP, certo? No PPP ele coloca o que ele quiser. Nós não vamos aceitar para os contribuintes individuais, prestadores de serviço ou autônomos que exerçam atividades especiais, nós não vamos aceitar o PPP preenchido por ele ou por alguém que ele contratou. Nós vamos determinar a realização de audiência, né? Justamente para comprovar essa profissiografia. A mesma coisa acontece com o sócio-gerente, pessoal. O sócio-gerente da empresa, ele vai, então, ter que comprovar que efetivamente fazia alguma atividade exposto a agentes por meio de audiência. Porque senão o PPP que o empregado dele preencheu não serve, né, gente? Não vale de nada. Eu já fiz casos em que sócios gerentes de empresas com mais de 200 funcionários tentavam reconhecimento de tempo especial enquanto administradores, né, dizendo que trabalhavam como operadores de máquinas expostos a agentes nocivos. E o PPP era perfeito. O PPP, se você pegava só o PPP, gente, tranquilo, o cara realmente operava a máquina, estava exposto a ruído, agente químico, tudo de ruim. Mas quando a gente verificava o nome da empresa, verificava que ele era sócio, porque essa informação não vem, né? A gente tem que descobrir. Aí a gente percebe que a empresa com 200 funcionários, o sócio administrador não ia meter mão na massa, né, gente? Então, realmente era complicado admitir. A Ju pergunta, e para comprovação para médico cirurgião, sócio de hospital, é a mesma coisa. Embora ele possa apresentar um PPP, porque normalmente eles vão trazer formulários preenchidos por pessoas que eles mesmos contrataram, né? Nós vamos exigir a audiência justamente para comprovar o efetivo exercício da atividade, tá, Ju? Então, a audiência nesses casos de sócios, nesses casos de autônomos, contribuintes individuais, prestadores de serviços, nesses casos a audiência vai justamente nos dizer que ele efetivamente desempenhava aquela atividade. É só isso. É tranquilo, né? E o que é importante falar no caso dos médicos é que existe uma diferença, né, para a comprovação da especialidade. Qual é o agente nocivo a que ele está exposto? É o agente biológico. Vírus, bactérias, Covid, gente. O médico está sujeito a agentes nocivos cuja especialidade vai ser reconhecida, aliás, cuja nocividade vai ser reconhecida independentemente do uso de EPI, tá? Quando a gente fala do reconhecimento da especialidade das atividades dos contribuintes individuais, nós vamos dizer o seguinte: se essa atividade, agora eu já vou responder aí, Neuve, se essa atividade do contribuinte individual sujeitava ele à exposição ao ruído e também a agentes biológicos e também a agentes cancerígenos, nessas 3 opções de agentes nocivos, e também a eletricidade. Nessas opções de agentes nocivos, pessoal, não importa o uso de EPI eficaz.
Então nós vamos sim reconhecer a especialidade do labor, mesmo que seja contribuinte individual autônomo. Por que eu quero fazer essa diferença? Teve um agente nocivo muito comum que eu não citei aqui, que é o agente químico. No caso do agente químico, as atividades prestadas depois de 1998, no caso do agente químico, o próprio contribuinte individual era o responsável por utilizar o EPI eficaz. E o entendimento é de que, se ele não usou, ele errou. Se ele usava, ele dia a nocividade. Prestaram atenção? Para o agente químico, como ele é a própria pessoa que presta o serviço, se ele usou o EPI, então ele diu a nocividade do agente. Se ele não usou, o problema é dele. Ele deveria ter usado, a responsabilidade era dele. Então a gente não reconhece, depois de 98, exposição a agente químico para profissionais autônomos, prestadores de serviços, contribuintes individuais, certo? Agora, no caso do agente biológico, que é o caso do médico, no caso do agente físico, que é o ruído, para esses agentes e também para os agentes cancerígenos e para a eletricidade, por exemplo, não vai fazer diferença o uso ou não do EPI, porque a gente vai considerar a especialidade de qualquer forma. Então, nesses casos, também para o contribuinte individual fica fácil aí a obtenção, né, da averbação desse tempo especial. Agora, no caso dos agentes químicos, contribuintes individuais, se ele não usou EPI, a culpa é dele. Se ele usou o EPI, ele elidiu a nocividade do agente. Difícil, né? Fica uma sinuca de bico para o mecânico. O mecânico autônomo, vejam bem, o mecânico autônomo, proprietário da sua própria mecânica, né? Ele vai ser contribuinte individual, né? E se ele exerceu as atividades depois de 98, ele era o responsável pelo uso de EPI para não ser atingido pelos efeitos dos agentes químicos, né? Que é a luva, o creme protetor de mãos. Se ele chegar em juízo e disser que ele não usava o EPI, o juiz vai dizer o seguinte: mas você deveria ter usado. Se você não usou, a culpa é sua. Então a gente não vai reconhecer a especialidade. Agora, se ele disser que ele usava, também não vamos reconhecer, porque se ele usava, ele dia a nocividade do agente químico. Então, o agente químico, nesse ponto, é complicado aí para os profissionais autônomos terem reconhecido o tempo especial depois de 98, beleza, gente? Eu tenho aqui uma questão que eu quero falar com vocês, que é o tema 1031 do STJ, reconhecimento da possibilidade de averbação de tempo especial do vigilante. Vocês viram isso? Com ou sem o uso de arma. Então, o STJ diz o seguinte, que mesmo sem o uso de arma, a gente tinha essa discussão, né? A gente tinha essa discussão de que somente, na verdade, nós tínhamos uma jurisprudência toda dizendo o seguinte: somente com o uso de arma de fogo fica configurada a especialidade da atividade do vigilante. Aí o STJ vem e diz, por quê? Se a periculosidade decorre da natureza da sua atividade. A periculosidade que vai ensejar o reconhecimento do tempo especial do vigilante não decorre dele estar armado ou não. Se ele não estava armado, pior ainda, ele não tinha condições de se defender, certo? E aí, como que a gente vai duplamente penalizar uma pessoa? Porque embora ele fosse vigilante, tivesse uma atividade perigosa, de risco, ele não usava arma. Era pior para ele não podia nem se defender, né? E aí foram citados vários casos, e um caso citado foi de um vigilante que levava um cacetete, né? Por que ele levava o cacetete? Porque ele se sentia em risco. E questionado, quantas vezes alguém tentou invadir a empresa que você vigiava? 2 vezes. Os invasores estavam armados? Sim. Essa pessoa correu risco de vida, né? Ela merece o reconhecimento da periculosidade da sua atividade? Sim, gente.
Então essa decisão do STJ é muito acertada no tema 1031 para dizer que também o vigilante que não utiliza arma de fogo deve ter a especialidade da atividade reconhecida, justamente por conta da periculosidade a que ele se expunha, né? Então, a partir de agora, a gente não precisa mais perguntar, né? Chegou o vigilante lá, não precisa nem perguntar se ele usava ou não arma de fogo. O que é necessário é sempre comprovar que existia risco. Como que eu comprovo que existia risco na atividade dele? Não sei, apresenta aí notícias de jornal de pessoas que sofreram assaltos numa atividade semelhante, algo nesse sentido. Todos os meios de prova são admitidos, inclusive testemunhal. As testemunhas podem vir dizer: nossa, invadiram 3 vezes, nossa, o fulano de tal já apanhou de um ladrão, né? Tudo isso vai identificar a periculosidade da profissão e vai fazer com que seja averbado esse tempo especial do vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo. Outra função que eu trago aqui para vocês, gente, é a do frentista, né? Nós tínhamos jurisprudência de todos os lados, admitindo que havia periculosidade, não admitindo que a periculosidade pudesse gerar o reconhecimento da especialidade. Então, em uma decisão muito recente da turma recursal de Santa Catarina, nós tivemos o reconhecimento do tempo especial do frentista, trabalhando ali, né, no posto de combustível por periculosidade em razão do risco de inflamáveis. Alguns juízes somente estavam reconhecendo o tempo especial do frentista se o frentista comprovava agente químico ou ruído, mas ruído era difícil comprovar, né? Alguns laudos vinham falando que havia exposição a agente químico, mas aí tinha o uso do EPI eficaz, no final das contas julgava improcedente. Mas essa decisão da turma recursal de Santa Catarina, proferida há 1 semana atrás, diz que é possível reconhecer a atividade especial do frentista não em razão do agente químico. Então, não importa o uso do EPI eficaz, né? Nós vamos reconhecer a especialidade da atividade do frentista pela periculosidade decorrente do armazenamento de inflamáveis no local. E aí eu quero que vocês pensem, se o frentista está, né, atuando num lugar de risco, por conta do risco de explosão, por conta do local armazenar inflamáveis, de acordo com a NR16, no anexo 2, todo mundo que trabalha no posto também sofre o mesmo risco, né? E essa semana nós tivemos o reconhecimento da especialidade de uma atendente de caixa de posto de gasolina. Isso é novo, gente. Isso até então não acontecia. Eu aposto que a maioria de vocês já pode ter se deparado com uma pessoa, funcionário, que trabalhava no caixa do posto e nunca teve reconhecido tempo especial. A questão é que agora a turma recursal de Santa Catarina está reconhecendo pelo risco de explosão previsto lá na NR16, né? Considerando a possibilidade, então, de reconhecer tempo especial por periculosidade. Gente, isso é novidade, isso não havia, né? Até agora, então foi reconhecida atividade perigosa. Ah, prof, mas você está falando da turma recursal de Santa Catarina. E aqui eu puxo o gancho, já me encaminhando para o final da nossa conversa, já temos 1h15 de live, né? E eu começo a falar, não paro mais. Mas eu quero apenas finalizar a nossa conversa falando dessa questão recursal, né? Bom, prof, você está dando exemplo de uma turma recursal de Santa Catarina. Nós estamos no Paraná, isso eu falo porque a maioria do pessoal que vai assistir essa live ou que está assistindo é do Paraná, né? Na turma recursal do Paraná, pode ter um entendimento diferente. Quando há divergência de entendimentos entre turmas, o que a gente faz, gente? A gente vai interpor aí um incidente de uniformização de entendimento lá na TNU. E a TNU vai dizer, então, qual é, né, a interpretação mais adequada da lei.
Então, usem o incidente de uniformização de jurisprudência quando a turma recursal do Paraná disser uma coisa, mas a turma de Santa Catarina está resolvendo de outro jeito, né? Com essa resolução do incidente, prestem atenção, muitos advogados ficam naquela história, né? Ai, não cabe recurso especial nos juizados especiais, não cabe recurso especial nos processos do juizado porque não vamos discutir aspectos processuais ou porque, né, o recurso especial é só de decisão de tribunal, né, de turma recursal, não. E aí fica aquela ideia de que o sistema recursal dos juizados não permite que se alcance o STJ. O STJ hoje é o tribunal que mais estuda direito previdenciário. É o tribunal que mais, digamos assim, produz em matéria previdenciária, né? E eles estão realmente muito favoráveis aos segurados. Nós temos visto muitas decisões do STJ que são sim favoráveis aos segurados. É uma postura que vem sendo adotada já há algum tempo. Ai, prof, então eu preciso ajuizar minha ação no rito comum, né, para o TRF julgar e eu levar até o STJ por meio do recurso especial? Não, gente, não é necessário. Eu consigo alcançar o STJ mesmo no juizado especial federal. Como? Né? Se houver uma divergência entre essa decisão da turma que decidiu essa diferença de posicionamentos entre turmas recursais, essa decisão, né, pode ser levada para o STJ por meio de petição. E essa petição, que é uma espécie de recurso, lá no STJ, eles vão analisar a decisão da TNU e se ela não estiver dentro da interpretação do STJ, eles vão determinar que a TNU se reorganize e que atenda ao próprio STJ, né? Então, nos pedidos de uniformização de jurisprudência, quando a decisão da TNU contrariar o que diz o STJ, é possível uma petição ao STJ para que ele, então, garanta me fugiu a palavra, garanta a autoridade das suas decisões. Então você consegue fazer um processo do GF e chegar no STJ. Então fica ligado, a gente consegue fazer isso, basta saber qual é o caminho. Prof, aonde que tá isso? Lei 10.259, a lei que trata dos juizados especiais federais, salvo engano, artigo 10, parágrafo 4º ou artigo 4º, parágrafo 10, alguma coisa assim que vai realmente tratar dessa petição ao STJ para garantir a autoridade das suas decisões. Então leva até onde dá, pessoal, quando realmente fizer sentido, né, esse tipo de recurso, tá? Gente, agradeço a presença de vocês, o tema de hoje é muito importante, espero que eu tenha trazido essas dicas de instrução de processos que visam o reconhecimento de tempo especial de forma satisfatória, que vocês realmente tenham sucesso aí nas ações previdenciárias que tratem desse tema. Obrigada pela companhia, um abraço a todos. Terça-feira que vem estamos de volta com um novo tema também importante pra gente conversar, tá certo? Tchau, galera, tudo de bom! Essa live vai ficar gravada, tá? Só pra vocês saberem, quem perdeu alguma parte aí, realmente pode vir e assistir de novo, tá? Imagina, gente, obrigada pela companhia de vocês, tá? Fico muito feliz que vocês puderam estar aqui comigo essa noite. Legal, tudo bem, Eduardo? Que bom que você esteve aqui também. Certo, já acabou. Sim, doutor, né? A gente procura aí mais ou menos uma live de 1 hora, senão fica meio cansativo também, né? Mas que bom, fico feliz que vocês tenham participado e que gostaram disso. Um grande abraço, uma excelente noite. Tchau, tchau!